Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 1 e verso de número 5, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. Quem achou, diga amém. Você que não achou ainda, diga me espere. Pronto, tem muita gente procurando aí, irmão. Quando você procura, tem alguém que nos visita esta noite, irmão? Que não é crente, que não é evangélico, está aqui nos visitando, tem alguém? Faça assim só para me te conhecer. Nesta noite, alguém que não é crente, que não é evangélico, Deus abençoe. Tem mais alguém que não é crente, não é evangélico? Está aqui nos visitando? Deus abençoe em nome de Jesus. Quem achou 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5, em nome de Jesus. Diz assim, irmãos: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo, e estou convencido, ou estou certo, de que também habita em ti. Versículo 6. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição de mãos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Glória a Deus. Amém, queridos. Fecha a Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Olhe para mim, por gentileza. Prometo. Você me deu. Eu nem lembrei o horário mais que você me deu, mas tá bom. 10h30, 10h15, mais ou menos esse horário. Irmãos, eu vou fazer uso daquilo que o culto tem como prática, que é o chamado a quarta da palavra. Então, por gentileza, me preste seus ouvidos por alguns minutos para a gente tratar algumas coisas acerca de alerta e de ensinamento acerca da palavra de Deus. Pastor, o livro de Timóteo, eu gosto muito do livro de Timóteo. Além de um dos dois livros que eu sou apaixonado, o livro dos Salmos e o livro do Apocalipse, as cartas paulíneas, como nós conhecemos, ou as epístolas de Paulo em que tratamos dos nossos dias, ou as cartas escritas por Paulo naquele tempo, nos chama muito a atenção acerca de algumas realidades que acarreta para os nossos dias. Para eu identificar o autor, eu preciso conhecer de fato a sua história. Então, capítulo 16 do livro de Atos, verso 1, a Bíblia diz que foi a segunda viagem missionária que Paulo fez. Paulo está acompanhado por Silas, e Paulo faz a segunda viagem missionária. E quando Paulo viaja, ele chega em uma cidade chamada Derbe e Listra. É nessa cidade que Paulo acaba encontrando um discípulo que tem por nome Timóteo. Todo mundo comentava acerca de Timóteo nessa cidade pelo bom testemunho que ele dava. Não era apenas um discípulo, não era apenas alguém que tinha um título acerca daquilo que acreditava, mas que também era conhecido pelo testemunho que era dado. E não era testemunho apenas em palavras, mas testemunho também em ação. É esse discípulo que Paulo encontra em Atos capítulo 16, que retrata a história de Timóteo, parece muito com muitas de nós.
Porque o Paulo, o pai de Timóteo, não viveu na fé. Quem viveu na fé foi sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Elas que viveram na fé. E quando Paulo encontra Timóteo, pelo bom testemunho que ele dá, Paulo resolve separar Timóteo. A partir de hoje, você vai andar comigo. Eu vou te ensinar. Então a mãe de Timóteo, Eunice e sua avó Lloyd, vê em Paulo uma referência para a vida de Timóteo. Porque nós vivemos um tempo carente de muitas referências. Porque tem muita gente que fala, mas não faz. Tem muita gente que exige, mas não faz o que exige. Tem muita gente que quer que você vá, mas não sai do lugar. Tem muita gente desejando que você ora, mas não ora. Tem gente querendo que você acorda de madrugada, mas não acorda. Tem gente querendo que você se esforce na obra, mas eles não se esforçam. Tem gente querendo que você tenha tempo, mas eles não dão o seu tempo para a obra. E eles não se entregam como deveria se entregar. Por isso, a inspiração daqueles que acompanhavam Timóteo vê em Paulo uma referência. E diz: Timóteo, a partir de hoje, você vai caminhar com Paulo. Só que duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que quando Paulo escolhe Timóteo, Antônio, a primeira coisa que Paulo faz é circuncidar Timóteo. Diga comigo, circuncidar-se. O que é circuncidar-se, pastor? Naquele tempo era arrancar o excesso. A primeira coisa que Paulo faz em Timóteo é tirar o excesso. Porque para fazer algumas coisas que outras pessoas não conseguem fazer, Deus precisa arrancar primeiro de nós alguns excessos. Não dá para entrar em vários lugares com excesso. Não dá para fazer algumas coisas com excesso. Como é que você me prova isso, pastor? Livro do Gênesis, capítulo de número 18. Estando Abrão em pleno calor do dia, debaixo do carvalho de Ofrá, os anjos aparecem até ele. Versículo 3. E Abraão, depois de ter circuncidado. Versículo antes, a Bíblia diz que o filho de Abraão, Ismael, tinha 12 anos quando circuncidou-se. E Abraão tinha 99 anos quando circuncidou-se. Versículo 3, quando os homens aparecem na tenda de Abraão, a pergunta que Abraão faz é: agora eu estou pronto? Porque com 99 anos eu tirei aquilo que era excesso da minha vida. Então Deus aparece em forma teofânica para ele e diz: agora tu está pronto. Porque depois de 25 anos de caminhada, algumas coisas precisavam ficar pelo meio do caminho. Por mais que você caminhe com Cristo, Deus todo dia tira algo em nós. Deus todo dia precisa tirar algo na nossa vida. Deus todo dia precisa arrancar o excesso da nossa vida. Deus todo dia precisa fazer alguma coisa na nossa casa. Deus todo dia precisa nos ensinar a ser mais crente. Deus todo dia nos revela alguma coisa na sua palavra. Deus todos os dias nos mostra alguma coisa através da oração. Deus todos os dias nos desperta através do conhecimento da graça do Espírito dele, irmão. Isso aqui trata-se de mudança, transformação e renúncia. Servir a Deus é uma renúncia diária. É abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Isso é uma realidade. Pastor, tá bom, vai melhorar, aperte o cinto mais um pouco. Porque aqui é interessante. Porque depois que ele acha Timóteo, que ele tira o excesso, Timóteo o segue. Só que ele vai dar algumas orientações a Timóteo. E é interessante que quando você começa a ler o texto, a história dele se retrata muito com a nossa. Porque como Timóteo não teve uma referência de pai físico, ele tem Paulo como pai físico e espiritual. E Paulo sabe que ao escrever a carta para Timóteo, ele deixa alguns alertas. Porque a carta, quando é escrita, é concernente não só ao ensino, mas também ao governo e à liturgia do culto.
E não apenas os que governam, mas aqueles também que são governados. Paulo tem uma preocupação com Timóteo. E a preocupação com Timóteo é: Timóteo, você precisa estar atento. Porque o período em que Timóteo vive é um período muito levado a ideologias e fábulas. Principalmente ao judaísmo. As ideologias e fábulas eram muitas. Então a preocupação de Paulo era para que Timóteo não fosse enganado e nem se misturasse. Trazendo para os nossos dias, vivemos no pós-modernismo. E isso gera muito em nós, muita ideologia e pouca teologia. É muita ideia. Você abre as redes sociais, você abre o Instagram, tem muita gente cheio de ideia. É muita ideologia e pouca teologia. É muita mudança. É muita gente querendo que você mude. As pessoas que influenciam são aquelas que depois que desligam aquilo que estão influenciando, querem tirar sua própria vida. Depressivos, pessoas que vivem ligado na internet, mas quando desligam o celular querem a morte. Não tem alegria de viver. Não tem a paz verdadeira. Não consegue viver uma vida sem ela estar atrelada àquilo que se faz e não àquilo que se vive. Então essa é a preocupação de Timóteo. Um dia alguém me perguntou bem assim: pastor, você poderia ser mais incisivos nas redes sociais? Eu disse: não, irmão, eu prefiro ser mais social e sair um pouco mais das redes. A gente deixou de ser social e se moveu mais só pelas redes. Então o diálogo ficou distante. O olho a olho nem se fala. O sentar na mesa quase não existe. A comunhão, a unidade, quase isso foi embora. Porque às redes não se deixa mais viver mais o social. Era essa a preocupação que Paulo tinha com Timóteo. Você vai viver, Timóteo, cheio de rodeados de ideologias e fábulas. Então ele libera uma palavra para Timóteo dizendo assim: Timóteo, deixa eu te dar um conselho. Timóteo olha para Paulo, no olho de Paulo, Paulo é como se ele estivesse: Paulo, deixa eu te dar um conselho. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste. Quanto a você, permaneça naquilo que te foi ensinado. Permaneça naquilo que te foi instruído. Porque um soldado nesta vida não se embaraça, não se milita com as coisas dessa terra. Quem está envolvido com o reino não se embaraça com as coisas que o mundo tem. Quem está envolvido com o reino não se embaraça com aquilo que o mundo oferece. Não tem tempo para isso, porque está ocupado demais com as coisas de cima. Porque quem se ocupa com as coisas de cima não tem tempo para as coisas de baixo. Vou repetir para ouvir um glória. Quem está ocupado com as coisas de cima não tem tempo para dar ouvido às coisas que estão embaixo. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, menos tempo eu passo com os meus problemas. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, menos tempo eu passo com os meus problemas. Quanto mais tempo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu. É fácil? Não. Porque no mundo onde todo mundo está sendo igual, quando você resolve diferente, parece que é você que é o diferente. Está todo mundo fazendo, mas você não faz. É você que é diferente. Na verdade, eles que são diferentes. Você é normal. É porque está todo mundo caminhando no mesmo caminho. Aí nós vivemos uma ideia de um relativismo, seja ele social, seja ele moral.
Aí alguém diz, não, mas fulano tem um caminho, fulano tem para onde ir, fulano te dá uma direção. Jesus disse nada disso. Você pergunta, para onde a gente vai? Jesus disse, pode vir, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Vou repetir para ver se alguém pega. Eu sou o caminho. Quer seguir? Tem que seguir a Jesus, porque Ele é o caminho. Jesus é a verdade e continuará sendo a vida. É como se Paulo olhasse para Timóteo e dissesse assim, Timóteo, você não tem uma referência, você não tem alguém como referência. Paulo disse, eu já sei quem você vai ter como referência. Ele disse, quem? A mim mesmo. Como assim, Paulo? Ele disse a mim. Porque sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está faltando referência? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava incitando Timóteo a entender, se não tem ninguém lá, olha para cá. Se lá fora está difícil, olha para dentro. Se não tem gente como referência lá fora, olha para o seu altar, para o seu pastor, para a família, para a sua casa. Tem referência perto de você, meu filho. Você não precisa ir longe para buscar referência. Você não precisa ir longe para buscar resposta. Você não precisa sair para ir buscar uma resposta. A resposta já está aí. É você que não consegue ver. Timóteo, oi. Eu quero que você entenda, Timóteo, que dias difíceis virão. Mas eu vou pedir a você, Timóteo. Vai pedir o que, Paulo? Ele diz, ele escreve, vou pedir a você, para que o capítulo de número 1, verso de número 5 que nós lemos, Paulo começa a falar e diz assim, traz a memória. Memória é lembrança. Lembrança é janelas da alma. Eu quero que você traga a memória. E que não seja uma fé fingida. Que não seja uma fé superficial. Que não seja uma fé só para participar de um culto. Que não seja uma fé que esteja apenas agregada a um grupo. Que não seja uma fé que venha apenas para participar de alguns momentos da igreja. Não, Timóteo, que não seja uma fé dessa. Porque a sua fé não pode estar atrelada apenas às suas responsabilidades, mas também tem que estar atrelada ao seu compromisso. Quer que eu fale? Vou falar. A fé de Timóteo, Paulo está dizendo que a sua fé não seja fingida, não seja uma fé superficial, não seja uma fé apenas com responsabilidade. Porque eu só vou no dia que eu canto, só vou no dia que prego, só vou no dia que apresento. Isso é apenas quem tem compromisso. Mas quem tem não tem apenas responsabilidade, independente, você precisa carregar compromisso. Diga para alguém que está, sacuda ele, diga para ele, seu compromisso. Não, diga para ele, seu compromisso não pode estar pegada apenas responsabilidades. Olhe para mim, você não é crente só no dia que canta, você não é crente só no dia que toca, você não é crente só no dia que apresenta. Independente do que faça, continue sendo adorador, irmão. Eu não venho só no dia para cantar, para pregar, para apresentar. Eu preciso ser crente do que, independente do que eu faça. Mas hoje eu vou, porque eu vou apresentar, e no dia que não vai, não pode. Mas está chovendo, eu não vou porque está chovendo. Mas se fosse apresentar, ia de guarda-chuva, no meio da chuva. Mas você não pode estar atrelado apenas cheio de compromisso. É responsabilidade que você carrega. Pegue, por gentileza. Você pega os profetas menores. Pega os profetas menores. E você vai ver os profetas menores desta forma. E veio, pois, a palavra do Senhor ao profeta, por meio do seu ministério. Veio a palavra do Senhor pelo profeta e pelo seu ministério. Olha para mim.
Profeta está ligado à responsabilidade. Ministério está ligado a compromisso. Não profetiza apenas porque tem responsabilidade, profetiza porque também carrega um compromisso. Não posso fazer apenas porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que fazer porque eu tenho um compromisso com Deus, independente do que eu faço. Eu sei que para dar glória deu trabalho. Eu sei que para olhar para alguém do seu lado agora doeu um pouquinho. Dói até em mim, eu sei que não é fácil, mas olha para mim, o melhor culto é quando a gente vem confrontado. Porque quando a gente sai do culto só com o ego cheio, do lado de fora esvazia, mas quando a alma está completa. Aí eu encontro, ele diz, que não seja uma fé, traz a memória, traga a sua memória, lembrança, que não seja uma fé fingida, rasa, superficial e natural, porque eu entendo, irmão, lendo a Bíblia você percebe, pastor, oi, até para ter fé, quem nos dá é Deus, porque a Bíblia diz que a fé é um dom, e um dom que vem de Deus. A Bíblia também diz que assim, Lamentações ele escreve dizendo, converte-nos e nós seremos convertidos a ti. Que até para ser crente, Deus que tem que nos converter, porque sozinho a gente não consegue. Então quando você orar, a oração precisa ser, Deus me ajude a pelo menos a me converter. Me ajuda a ser crente, a ir para o culto e para a igreja, carregar a Bíblia, mas servi-lo com integridade. Não posso ser levado por ideias, ideologias e fábulas que estão dizendo. Estão ensinando algo aqui, mas lá fora ensina outra coisa, meu irmão. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, e não naquilo que você está ouvindo lá fora. Vou repetir para ver se você entende. Permaneça naquilo que você aprendeu, e não naquilo que você está ouvindo lá fora. Já que é culto de quarta da palavra, não é? Eu vou falar isso aqui só para você entender. Não fique me olhando no meio que assim não, irmão, que a gente fica meio constrangido. Olhe para mim. Às vezes a gente escuta aqui, está tendo direcionamento de Deus para vencer, para multiplicar, para crescer. Às vezes seu pastor está aqui, sério, todos os dias, tem a sua família, você conhece, mas você prefere dar ouvido a gente que fala na rádio, lá no Instagram, ou alguém que está dando direcionamento errado para dizer para você, está dizendo para você que vai dar certo, mas nunca tem melhora, nunca tem conserto, porque não tem conserto. Ninguém coloca fogo no altar sem primeiro organizá-lo. Elias, chegou sua vez, então me chama, traz os gravetos, pega a pedra, pega a água, vamos organizar primeiro o altar. Não desce fogo 100% com o altar desorganizado. Mas alguém está dizendo lá fora que vai cair como se está fora do lugar? Vencer como se as coisas não estão andando como deveriam andar? Paulo, Timóteo, que a sua fé não seja fingida. E eu vou te dar um conselho. Traz a memória das pessoas que são exemplo para a sua vida, da sua mãe Eunice e da sua avó Lode. Usa elas como referência para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Como assim? Vou traduzir. Pessoas que se espelham em você, ou você que se espelham em pessoas. São elas que vão fazer a diferença na sua vida. É a palavra certa que vai direcionar você para o caminho correto. É o direcionamento certo que vai fazer você vencer, crescer, prosperar. A gente entrega tudo menos a obediência. Quando Paulo escreve Timóteo, ele fala não apenas de lembrança, irmão. Ele está dizendo, aí ele diz assim, que há em ti, Timóteo. E estou convencido, eu estou convencido, que também habita em ti. Por este motivo, lembre-te, que desperte o dom de Deus. Por esse motivo, que desperte o dom
de Deus. Olhe para mim. Que ele diz assim, ó: desperta o dom de Deus que há em ti. Isso aqui é um verbo de ação, de dentro para fora. Olhe para mim. Isso aqui é um verbo de ação, de dentro para fora. Ele está mandando, ele não está mandando você buscar, ele está mandando você tirar o que já existe em você. Olha para mim, não é buscar lá fora, já está dentro de você, ele já te deu. Alguém disse, mas fulano está dando direcionamento. Meu filho, tem direcionamento melhor do que o Espírito Santo de Deus. É ele que nos ensina todas as coisas, irmão. Mas fulano lá fala, não importa o que ele diga, o que o Espírito Santo te dá, ninguém no mundo mais pode te entregar, irmão. Desperta o dom que há dentro de ti. Verbo de ação, de dentro para fora. Já existe dentro. Anime alguém que está ao seu lado e diga, você pode fazer mais do que você imagina. Não, diga, anima ele com vontade, irmão. Diga para ele, você pode fazer mais do que você imagina. Diga, dentro de você há um potencial maior do que você imagina. Diga, é tempo de voltar a despertar o que Deus tem na sua vida. Eita, glória a Jesus. É tempo de voltar a despertar o que Deus tem na sua vida. Para de achar que não pode, para de achar que não dá. O que está dentro de você é maior do que o que está lá fora. O que está em você pode fazer muito mais do que lá fora. Deus pode te dar o direcionamento certo, o equilíbrio certo, a localização certa, a coisa certa. Mas fulano lá está dando direção para destravar. O céu é que destrava algo na nossa vida, irmão. A Bíblia diz que é Deus quem abre e é Deus quem fecha. Quem faz é Ele, quem tira é Ele. Aí fica os indivíduos achando que todo mundo... Não, irmão, nem todo mundo... Olha para mim, nem todo mundo é igual. Por isso nem todo mundo está disposto a ser enganado. Por isso que a Bíblia diz em Oséias que o povo sofre. O meu povo sofre. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. E vai buscar o... Não, irmão. Você tem a ferramenta certa para viver o milagre. Você tem a ferramenta certa para chegar em lugares altos. Você tem a ferramenta certa para destravar ambientes. Você tem a ferramenta certa para abrir a porta. Levante a mão para eu liberar isso aqui. Você está com a ferramenta certa para viver um grande milagre. Você tem a ferramenta certa para abrir a porta. Você tem uma ferramenta certa para viver um grande milagre. Eu vou apertar um pouquinho. Pega a Bíblia, por gentileza. Pega a Bíblia. Ficou ruim para quem não trouxe a ferramenta. Eu falei para o irmão um dia desse. Estava pregando na igreja. E hoje a tecnologia aumentou, né? E aí você olha para trás e você vê aquele telão grande. Aí eles colocam o versículo lá. Aí eu fiz uma brincadeira. Falei assim, irmãos, abra a Bíblia. A metade do povo ficou me olhando. Eu disse, não. A gente com costume, eu disse, eu sei que está aqui atrás. Aí eu olhei, eu sei que está ali o versículo. Mas por gentileza, tira o versículo para mim. Pode tirar do telão. Quem trouxe Bíblia, levante. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga, não viva de petisco na festa. O prato principal está na sua casa, irmão. Oh, para de viver de petisco. Você tem o prato principal em casa. Se alimenta, come, bebe, porque a caminhada é longa, meu filho. Come e bebe, tenha tempo para buscar ao Senhor. Isaías diz, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está. Invoca enquanto está. Você tem a ferramenta na mão para viver um grande milagre. O destravar de Deus acontece quando a gente entra no quarto e fecha a porta. Isso aqui, ó, isso aqui é ensinamento de Jesus, que ele diz assim, quando tiveres que orar, entra no teu quarto. Isso aqui fala de secreto, não fala de público.
Se for falar com Deus, não dá para falar em público, dá para falar em secreto. Aí o indivíduo olhou para mim e disse: vou mandar uma mensagem para você 3 horas da manhã que eu vou orar. Está orando para mim, é? Não, quando você ligar, não ore não. Dobre o joelho, esqueça o celular. Dobre o joelho e fale com Ele. Quem pode é Ele. Quem faz é Ele. Ah, mas fulano precisa, todo mundo precisa ver. Eu digo, ainda bem que manhã disse que eu não sou todo mundo. Tem coisas, irmãos, que não dá. Jesus nos ensinou a fazer algumas coisas em secreto e não em público. Ou a gente aprende com Jesus ou a gente vai ficar pelo meio do caminho. A Bíblia está aí, está à sua disposição. Alguém disse, mas você precisa correr atrás. Eu disse, também não precisa não. Jesus disse em João, dizendo, ó, tudo que o Pai me der, vai vir até a mim. Isso aqui quer dizer que eu não preciso correr atrás. Tem coisas que a gente não precisa correr atrás, o Pai vai trazer. Agora, quando vier, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Porque se veio, foi o Pai que permitiu. Se saiu, foi o Pai que permitiu. Se não chegou, é porque não é o tempo. Tem gente brigando com Deus de forma errada. Não dá para brigar com Deus de forma errada, irmão. Se não veio, é porque ainda não é o tempo. Ou se não veio, é porque não é para você. Pelo amor de Deus. Para de repetir. Jesus ensina a dizer, meu filho, Jesus escreveu e disse ao discípulo, ó, quando vocês orar, para de repetir, você está falando a mesma coisa, eu estou ouvindo a mesma coisa o tempo todo. Dá para mudar a oração? Eu mudo o cenário. Dá para mudar a oração? Eu mudo a situação. Dá para mudar a oração? Eu mudo a forma de você vencer. Por quê? Vou liberar essa palavra para você, olhe para mim. Deus muda a estratégia, mas não muda o propósito. Deus muda a estratégia, mas não muda o propósito. Deus muda a estratégia, mas não muda o propósito. Ele muda o indivíduo, mas não muda a ferramenta. Ele pode mudar o indivíduo, mas a ferramenta continuará sendo a mesma. Pastor, ele pode não usar fulano, mas a palavra vai continuar sendo a mesma. Ele vai usar outra pessoa, mas a ferramenta continua sendo a mesma. Reavives o dom que há dentro de você. Verbo de ação saindo de dentro para fora. Reavives o dom que há dentro de você. Vou te pedir mais algo, Timóteo. Ele disse o quê? Reavives o dom que há dentro de você pela imposição das minhas mãos. E aí eu encerro com 2 coisas. A primeira, ele diz assim: Deus não te deu um espírito de medo, ou de temor, ou de covardia, mas um espírito de poder. Pastor, medo. É impossível tratar disso aqui e não falar. Olha para mim. O medo já nasce com o ser humano. É certo que todo ser humano já nasce com medo, já vem de fábrica. E eu conto muito essa história só para a gente guardar. Você está em casa, no sofá, com a luz tudo desligada, sentado no sofá, assistindo Netflix, uma panela cai na cozinha. Tem gente que diz é o diabo, o outro está amarrado. Aqui em casa não! Jesus tem misericórdia! Outros dizem que foi o rato, foi a barata. Mas aquilo não. Na verdade, quando você dá um pulo do sofá, aquilo é mecanismo de defesa. Ele acionou dentro de você. É o seu mecanismo de defesa. E comprovado cientificamente que o homem nasce com 2 tipos de medo. Medo de queda e de barulho. O resto dos medos são herdados ou adquiridos. É por isso que na Bíblia está escrito por 66 vezes. 366 vezes. São 66 livros. 5 Pentateuco, 13 histórico, 18 profético, 5 poético, 4 evangelho, 21 epístolas, 66. Por 366 vezes, não temas porque eu sou contigo, não te espante porque eu sou o Senhor teu Deus, não te atemorize porque eu tomo pela tua mão e te digo, tu és meu. Eu ainda sou Senhor da sua vida. Eu cuido de você. Eita, glória a Jesus, irmão. Levante a mão que eu vou liberar só quem está sentindo graça do que eu estou sentindo. Eita, Jesus. Estou sentindo, o corpo está arrepiando todo porque eu estou tratando aqui essa... O céu está dizendo, desperta esta noite o que já existe dentro de você.
É noite de despertamento. É noite de avivamento. O avivamento não é fora, ele é de dentro para fora. Ele começa pelo nosso glória, pelo nosso aleluia. É provar que você está vivo. É aqui que o ambiente. Vou fechar até a Bíblia para o pastor Alberto não me pegar. Reavives o dom. Porque Deus não te deu um espírito de medo, nem de covardia, nem de temor, mas um espírito de coragem. O espírito E eu gosto dessa palavra coragem. Porque olhe para mim. Na verdade, quando você vê na Bíblia várias vezes a palavra bom ânimo, ali é coragem. Lembra de Mateus capítulo 14, os discípulos estão no meio do mar. Desesperados, Jesus olha para eles, vem andando sobre as águas e diz assim: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Josué capítulo 1, 6, 7 e 9. Josué, seja forte. Seja forte. Ele pediu para ter coragem. Encerro dizendo em João capítulo 16, verso 33. No mundo teremos, mas é para ter. Vamos lá, no mundo teremos, mas é para ter. Por quê, pastor? No mundo teremos aflições ou tribulações. A palavra tribulação no grego aqui é tilips. Quer dizer aquilo que sufoca ou aquilo que tira o ar. Era como se fosse os soldados romanos pegavam o indivíduo antes. Pegavam uma pedra e amarrava sobre uma corda. O indivíduo ficava embaixo e ele segurava aquela corda e botava sobre a cabeça do indivíduo e ia soltando aos poucos para ir sufocando e perdendo o ar. É naquela hora que parece que a palavra está escrita dizendo: ó lá, está sufocando, está perdendo o ar, mas tem bom ânimo, tenha coragem. Não vai terminar daquele jeito, não vai acabar daquela forma, não vai, porque sou eu quem dou a última palavra na sua casa, na sua família, no seu ministério. Alguém está recebendo essa palavra? Sou eu quem dou a última palavra na sua casa, na sua família, no seu ministério. Sou eu, na sua saúde, no seu trabalho, sou eu quem dou a última. Pega a mão de alguém que está do seu lado, aperte com carinho e diga: fica tranquilo. Não, diga com vontade, diga: fica tranquilo. É Deus quem dá a última palavra na sua vida. Olhe para mim, você saiu de casa hoje querendo uma resposta. Isso aqui é resposta de oração para alguém. O céu está dizendo: é eu quem dou a última palavra na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu. Sou eu quem dou. Fique de pé, fique de pé.